Quero já cumprimentar quem vai nos assistir no YouTube. Irmãos, hoje eu preciso conversar com vocês sobre família. E é um tema assim muito, mas muito importante, porque eu não quero falar apenas da família atual, mas eu quero também tentar trazer ao teu entendimento que a sua geração precisa aprender de Deus. Vou dar um exemplo para você, claro, antes de nós entrarmos no texto. Hoje, se eu fechar os meus olhos e não estiver mais amanhã aqui, a minha filha continuará servindo ao Senhor. Veja como o tema é importante hoje. Será que se hoje você não estiver mais aqui, a filha da minha filha vai servir ao Senhor? E por que isso é importante, irmão? Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, Ele vai reunir as famílias. Você entende isso? E qual é o meu maior desejo? É que naquele grande dia eu possa me encontrar com a minha filha novamente, com a minha esposa, eu possa me encontrar com a minha mãe, eu possa encontrar os meus amigos, eu possa encontrar você no céu. Então, o tema de hoje é muito, mas é muito importante. Eu quero ler um texto com você. E não feche a Bíblia. Josué, capítulo 23, verso 14. Neném, fica bem esperto aí que vai usar a Bíblia aí nesse livro de Josué. Josué, capítulo 23, o verso de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando, eu tenho cara de bravo? Eu tenho? Eu não, né? A Fabiana falou que eu tenho. Eu tenho o quê? Não tenho cara de bravo não, né? Será que não, né? Um girassol. Josué, capítulo 23, o verso de número 14. Diz assim o texto, ó. O que Josué falando, ó, presta atenção, hein, ó. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E agora, olha a precisão que Josué vai dar um recado para o povo, ó. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Até aqui, irmão, segura aí, não fecha a Bíblia. Irmão, olha para mim agora. Olha que interessante. Josué está falando para o povo assim, ó. Gente, eu preciso falar algo para vocês. Nenhuma promessa que Deus prometeu, Ele falhou. Aleluia. Josué está afirmando, nenhuma falhou. Eu tenho algo, porque Josué, eu tenho algo para falar a mais para vocês. Não se esqueça, nenhuma palavra de que Deus prometeu falhou em nossas vidas. Agora abra a Bíblia do Josué 24:14, vira a página aí. Josué 24:14. Olha, vamos ler o verso 14 e o 15. Olha que interessante. Agora, pois, ó Josué, ó, vamos voltar aqui um segundo, ó, para a gente entender, ó. Gente, nada do que eu falei, do que Deus falou, nenhuma palavra dele falhou. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, amém? Amém. Aí agora ele fala assim, ó, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Aí ele fala o verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala a frase que nós amamos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Olha
para mim agora todo mundo em nome de Jesus. Vamos entender isso aqui. Pastor, não estou entendendo nada de família ainda. Vamos entender. Aqui o velhinho Josué, ele está falando com o povo. Moisés morreu, e agora Josué ele foi o homem que levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Sim ou não? E antes disso, irmão, uma coisa que nós precisamos entender: você e eu, você pode se dar bem na vida, irmão. Você pode alcançar a vida financeira dos seus sonhos. Você pode alcançar o que você quiser. Se a família estiver destruída, não serve nada. Sim ou não? Sim. A família precisa estar forte. Uma família quebrada, a igreja é quebrada. Uma família desestruturada, o país fica desestruturado. A família é a base da nação. É por isso que existem forças malignas para destruir famílias, para destruir casamentos, para destruir lares. Muitos irmãos e irmãs muitas vezes não entendem isso, mas o inimigo ele trabalha, e o maior foco dele é destruir uma casa estruturada, uma casa onde os alicerces estavam firmes, mas agora não estão mais. E tudo para que a nossa família ela venha estar bem, nós precisamos tomar decisões. E a maior decisão é que nós possamos atingir e levar a palavra de Deus à nossa casa. Amém? E nós como família, irmão, nós vamos passar momentos difíceis. Eu estava outro dia falando, talvez a Denise e eu e as minhas cunhadas talvez estamos passando um pior momento da nossa vida. Denise acabou de sair, dirigiu o culto, teve que sair daqui porque a mãe está passando mal mais uma vez. Então você vê, é um conjunto de que quando um está doente, afeta os demais. Quando um está enfermo, os demais ficam enfermos. É como uma pedra jogada no lago, eu falo, né? A onda vai chegar, irmão. Vai atingir uns primeiro, mas depois vai atingir outros, não tem como. Então, de novo, se a nossa família não estiver bem, estiver desestruturada, nós não conseguimos alcançar. Quantas pessoas nós já vimos, estavam aqui na igreja, mas porque a família não está estruturada, não tem forças para continuar. Né? Porque, irmão, de verdade, são poucos que resistem até o final, vindo sozinho para a casa de Deus. É poucos, irmão. Precisa estar muito alicerçado, precisa estar muito cheio da vontade e do poder de Deus sobre a sua vida. Porque às vezes chega em casa e tem briga, tem confusão, tem contenda. E quando você tem a visão espiritual, você entende que o inimigo está usando o seu marido para te afrontar. Quando você tem visão espiritual, você começa a entender que o inimigo está usando a sua esposa, o seu filho, para tirar você da paz. Então você não balança, você entende, não briga, cria uma circunstância, mas sempre está na presença do Senhor, buscando, intercedendo por esse que sempre te afronta, que sempre fala mal. Não é verdade? E não tem isso, é dentro de casa que eu estou falando, é na família. Então o Josué agora, velhinho, aquele Josué que derrubou muralhas, aquele Josué que manda colocar a arca da aliança e o rio se abre para o povo passar, aquele Josué que destruiu a cidade de Ai, agora velhinho, ele tem algo na sua mente, preste atenção. O Josué tem algo. Aí ele pensa assim: poxa, nós conseguimos, a nossa geração entrou na terra prometida, o que Deus prometeu, Ele fez a nós. Então, mas tem algo ali, eu estou velhinho, e se esse povo no meio do caminho desistir? Olha a preocupação do Josué.
olha, não se esqueçam de que tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu na nossa vida. Mas vocês precisam tomar uma decisão. O Josué é claro, ele fala, olha, vocês precisam tomar uma decisão. E aí ele fala, olha, eu e a minha família já decidimos. Eu não sei como você está aqui, eu não sei como a geração está aqui, mas eu e a minha família já decidimos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, a partir de hoje, qual a decisão vocês vão tomar? Qual é a decisão que vocês vão sair desse culto? Irmão, preste muita atenção. Aí ele está falando isso para o povo, amém? Imagina o povo, 2 milhões de pessoas. Ele não está falando para 50, igual eu estou falando aqui. 2 milhões de pessoas. Ele fala assim, olha, vocês precisam tomar uma decisão. E o povo adere, irmão. Olha o verso de número 16. Josué 24, 16. Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz o verso 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Eita glória! Irmão, preste atenção. Volta para mim olhar agora de novo. O Josué faz um apelo, amém? Vocês precisam tomar uma decisão. Porque eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, entenda o que o Josué está falando. Ele não está falando assim, eu e este meu filho. Ele não falou isso. Ele não falou, eu e esta minha filha. Ele está falando, eu e a minha geração serviremos ao Senhor. Irmão, aí o povo então faz o quê? Nunca que nós vamos deixar o Senhor. Está tudo bem. Agora, irmão, o que acontece aqui, irmão, é que às vezes a decisão desse povo é a decisão que nós tomamos. E este povo decidiu para eles. Eu vou te mostrar. Eles estão falando assim, nós aqui, nós vamos servir o Senhor. Está tudo bem. Aqui está legal, eu estou tranquilo. Eu vou servir o Senhor. Só que, irmão, abra agora, passa umas páginas para frente, abre em Juízes capítulo 2. Olha o que aconteceu com o povo que disse: nunca vamos deixar ao Senhor. Juízes capítulo 2, verso 10 e 11. Abre aí, neném, coloca aí. Olha o que aconteceu com o povo. Achou, amém? Olha o que diz o texto. E foi também congregada, morreu, tá? Toda aquela geração aos seus pais. Segura aí, olha para mim. Toda a geração do Josué morreu. Amém? Olha o que aconteceu agora. Outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Eita glória! Irmão, olha para mim de novo, vamos lá. Olha só, passou-se um tempo, a geração que entrou com Josué no Egito morreu, e nasceram novas pessoas, nasceram crianças, uma outra geração nasceu. Mas a Bíblia traz uma informação para mim que me choca. Aquela geração que disse: nunca deixaremos de servir ao Senhor, esqueceram de ensinar a sua família quem era Deus. E o texto é bem claro dizendo: olha, eles não conheciam ao Senhor, e tão pouco se lembraram das obras que Deus fez. Então o que acontece? Vai entrar o período dos juízes, 330 anos de maior
povo de Deus. 330 anos de declínio espiritual. O povo agora começa a adorar tudo que é Deus. E o livro de Juízes, depois você lê na tua casa, ele é a nossa cara, irmão. Porque a Bíblia vai dizer em Juízes que o povo estava tudo bem, está todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo com o bolso cheio, e eles se esqueciam de Deus. Aí Deus ficava na dele, esqueceu de Deus, está tudo bem. Aí os inimigos vinham, roubavam tudo, eles gritavam: "Oh, Senhor, tem de misericórdia." Deus levantava um juiz, e o povo era feliz de novo, e o povo se esquecia de Deus de novo. Aí choravam ao Senhor, esqueciam tudo, Deus levantava um juiz e resgatava o povo de novo. Parece com a gente, né? Quando está tudo bem, o bolso está cheio, vamos curtir a vida, vamos aproveitar. Ah, Deus me deu isso aqui, eu vou curtir até o tal. É nós, o livro de Juízes é isso. Um povo que se esqueceu do que Deus fez. Agora, a minha pergunta é: quando Josué está falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué não está, grava aí o som hoje à noite, ele não está falando nem, vou mudar o formato, o que nós vamos deixar para a nossa geração: herança, anote isso, herança ou legado. Quando Josué está falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando assim, ó: eu sei o que eu ensinei em casa, eu sei aonde os meus filhos pisarão, se eu apagar amanhã, se eu não mais estiver aqui, eu sei o Deus que eles servirão. É isso que Josué está falando. Agora, a pergunta-chave é para mim e para você. O Josué sabia, e você? O que você está deixando para a sua geração? O que você está deixando para os seus filhos? Herança ou legado? Vou começar com herança. O que é herança? Herança é isso aqui, ó. Eu vou beber água, é isso aqui não. Herança é mais ou menos assim, ó: poxa vida, minha filha está aqui, ó, eu preciso deixar um apartamento para ela. Vou trabalhar porque eu preciso deixar uma casa para o Mateus, porque o Mateus ele vai ter que ter uma casa. Quando ele casar, eu já vou deixar uma casa para ele, porque eu, quando era mais novo, eu não tive isso, mas hoje eu vou fazer de tudo para deixar isso para o meu filho, né? Olha, eu quero fazer isso, eu quero deixar um testamento, eu quero deixar algo para que meu filho, quando ele cresça, ele venha sobreviver, ele venha. Isso é herança, irmão. Você está entendendo? E eu preciso contar um caso bíblico de herança. O que aconteceu? Lá, irmão, em Isaías, não precisa abrir. Lá em Isaías capítulo 38, verso de 1 a 5. Preste atenção nisso aí, irmão. Vai contar a história do rei Ezequias. Irmão, rei Ezequias, ó, joia. Top das galáxias. Top, irmão, top. A Bíblia diz que Ezequias, quando começa a reinar, já destrói os balaíns, derruba lá a cobra que Moisés tinha levantado, e o povo começa a voltar a pregar a palavra de Deus. Um rei abençoado, irmão. Em certo momento da sua vida, ele fica doente. Lembra disso? Ele tem uma doença. E aí Deus chega no homem e fala, chama Isaías e fala, ó, vai até o palácio de Ezequias e diga para ele que ele vai morrer. Irmão, preste atenção. Existe na vida palavras que chegam até nós, que nos abalam. Poxa, você está doente, você está com câncer, você está com isso, você está com aquilo. Não tem mais jeito. A palavra do homem vem e nos confronta contra o nosso Deus. Mas nós aqui sabemos que a última palavra vem de Deus. O homem diz acabou, Deus diz não acabou. O homem diz, olha, não dá mais, Deus diz, dá sim. O homem diz, olha, este aí é o pau que nasceu tonto e vai morrer tonto. Aí Deus vem e fala, eu endireito o que eu quiser.
Sim ou não? Sim. Deus chega no profeta e fala: vai até o rei, diz para ele que ele vai morrer. Não, acabou. Para que eu vou correr? Mas olha o que aconteceu, irmão. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e diz assim: Senhor, lembra-te do que eu fiz. Aleluia. Aleluia. Consegue orar assim, irmão? Tem coisas para Deus lembrar do que você já fez por Ele. Consegue orar hoje aqui e falar: Senhor, lembra do que eu já fiz. O que você está passando aí? Que chegou o momento de você olhar e falar: Senhor, eu preciso da tua mão. Aqui, ó, o próprio Deus falou: você vai morrer. Mas ele fez ele recorreu ao Deus que pode reverter qualquer coisa. Só que ele tinha crédito, irmão. Aleluia. E aí ele olha para Deus e diz: Senhor, lembra-te do que eu já fiz. Irmão, isso é forte, irmão. De novo, hein? O que você já fez para Deus? O que hoje uma oração: Senhor, eu estou precisando de algo. Lembra, Senhor, do que eu já fiz, da minha entrega, do meu coração, na minha vida devocional. Lembra, Senhor, dos meus choros de madrugada. Lembra, Senhor, dos meus encontros contigo de madrugada. Lembra, Senhor, dos meus choros. Lembra, Senhor, dos meus joelhos no chão. Você consegue falar isso, irmão? Você consegue? Aí, irmão, olha que lindo. Olha que lindo. A Bíblia diz que o Senhor se compadece. Isaías está saindo do castelo. A palavra do Senhor vem e fala: Isaías, volta lá e diga a ele que eu estou dando 15 anos de vida a ele. Eita glória, hein? Aleluia. 15 anos de vida. Irmão, depois desta oração, 3 anos, 3 anos se passaram dessa oração. Ezequias teve um filho. O filho de Ezequias se chamava Manassés. Sabe quem foi Manassés? O pior rei de Israel. O pior. A Bíblia chega a dizer: antes dele nunca houve rei tão ruim, e depois dele nunca haveria um rei pior. Mas peraí, irmão, ele foi filho de quem? Um homem que era o quê? Super top. O que aconteceu? Irmão, em 12 anos, porque depois de 3 anos da oração ele teve um filho. Ele teve 12 anos para cuidar deste menino. Você sabe o que o Ezequias foi fazer? Ele foi gozar a vida. O que era uma bênção para ele usou essa bênção para usufruir da vida. Entenda o que eu vou te falar. Quando você recebe uma bênção, é para você viver a bênção, é para você demonstrar para os outros o que Deus fez por você. Então, Ezequias resolveu, um dia ele estava no palácio, os soldados da Babilônia foram visitar o rei, irmão. Sabe o que o Ezequias fez? Só para vocês terem uma ideia, o Ezequias estava tão doido, que ele abriu as portas do palácio, mostrou a sala das armas, mostrou onde estava o tesouro. Quando a Babilônia veio para destruir Israel, eles já sabiam de tudo. Eles já sabiam onde estavam as armas, eles já sabiam onde estavam os tesouros. Para ele foi uma barbada. De quem? De um homem que Deus deu um grande livramento. Mas por que Manassés foi ruim? Porque Ezequias teve 12 anos para ensinar a criança o caminho que se deve andar e não fez. Irmão, presta atenção, hein? Estou falando um monte de pai e mãe aqui. Irmão, nós não estamos tendo tempo. Grava o que eu estou falando. Elias, escreve isso, meu irmão. O nosso tempo está acabando. Irmão, o nosso tempo está acabando. Eu estou morrendo de medo que a próxima geração nossa não venha mais adorar a Deus. Eu estou com medo. O que nós estamos vendo no mundo, igrejas que não estão ensinando mais o verdadeiro
pastor, não é a igreja, ali é o povo de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando? Ali era o Josué e o povo de Deus que viu o milagre que esse povo aqui não viu, e se apostataram. Então parece que é besteira que eu estou pregando, mas não é. O Ezequias teve 12 anos para ensinar a sua família a servir ao Senhor. Era 12 anos para falar: filho, senta aqui. Olha, aqui Deus fez isso pelo papai. Papai ia morrer e Deus veio com a sua mão milagrosa. Filho, olha, agora está a igreja. Filho, papai vivia no mundo do alcoolismo. Papai vivia no mundo das drogas. Hoje a escola está ensinando isso, mas a Bíblia não ensina isso. Eu quero te ensinar. Vamos orar junto. Vamos para a igreja. É isso que faltou para Ezequias. Irmão, e por que faltou isso? O filho dele, que assumiu o trono, foi o pior rei de Israel. É muito sério isso, gente. Existe uma mulher aí na internet, que ela está falando da janela 414, alguém já viu? Já ouviu isso? O que é isso, irmão? A janela 414 é assim, ó. É as crianças que estão de 4 a 14 anos. Sabe, ó, o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, certo? 8 bilhões. É isso, né, eu acho? 8 bilhões? Milhões? É mais ou menos isso. Essa janela 4 a 14 são 2 bilhões e meio. Se nós não alcançarmos este coração, em 30 anos não saberão quem é Deus. Por isso que Elias, eu falei, não temos tempo. Irmão, você não tem tempo. Mãe, pai, pelo amor de Deus, você não tem tempo. Ou você entenda hoje neste culto que precisamos cuidar das nossas gerações, ou nós estamos perdidos. Não é só a sua salvação. Você não pode estar feliz com você aqui na igreja sozinho, e o seu filho e filha perdida. Você está entendendo? Então, irmão, o que a gente começa a perceber: gaste, irmão, tudo que você tem, o tempo que você tem, com a criação dos seus filhos na palavra de Deus. Tivemos ontem lá, trabalho da Mini Brack. Aonde estavam os seus filhos? Era para estar lá, irmão. Precisamos investir, para mais tarde não chorar. Escute o que eu estou falando. Irmãos, a palavra é de Deus. Escute o que eu estou falando. Inclusive, aonde me chamar para pregar, eu vou pregar essa palavra. Porque as igrejas não precisam ouvir isso. O tempo está acabando. E precisamos salvar a nossa casa. Agora, veja bem, irmão. Veja bem. Nós falamos aí de herança. Herança é isso. O que o Ezequias deixou para o seu filho Manassés? Herança. Deixou o trono, mas não deixou legado. Não ensinou quem era o nosso Deus. Não ensinou como servir a esse Deus de coração. Não ensinou. E eu estou temeroso com essa palavra, porque a nossa geração está correndo esse risco. Está correndo esse risco. De verdade. Agora, pastor, o que é legado? Legado é mais ou menos isso, ó, presta atenção. Sabe quando você está num lugar, alguém fala alguma coisa, você fala: não, o meu pai dizia assim, ó. Isso é legado. Está entendendo? A minha mãe era uma mulher de oração. Isso é legado. Quantas vezes o meu pai me ensinou como fazer isso? Isso é. Você está lembrando coisas de legado. Irmão, por isso que eu gosto muito do Saul e do Davi, né? Porque qual era a preocupação do Davi e qual era a preocupação do Saul? O Saul, a preocupação era herança. Deus disse: Saul, você não vai mais reinar. O Saul, a preocupação dele era o trono. A preocupação do Saul era a coroa. A preocupação do Saul era o status. Mas quando Deus disse: Davi,
legado. Você entende? E aí, irmão, nós temos uma palavra lá em Êxodo capítulo 2, verso 1 a 9. Irmão, olha, vou contar uma coisa para você. Mulheres que estão aqui, vocês não sabem o poder que vocês têm. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm. Irmão, lá em Êxodo vai contar a história de Moisés. E lá no capítulo de número 2, vai falar de uma grande mulher chamada Joquebede. Joquebede é mãe de Moisés. Preste atenção agora nesse tema. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, a mãe dele vê ele todo bonitinho. E havia um decreto, vocês lembram disso? A criança que nasceu homem, mata. As parteiras ali movidas pelo Espírito Santo de Deus não mataram Moisés. A mãe de Moisés pega ele, coloca ele no barquinho. Ele vai ali, entra lá no meio do mato, no junco lá. A princesa olha e vê aquele menino. Estou correndo, irmão. Deus usa Miriam. A Miriam acompanha Moisés. Aí, olha Deus usando a Miriam. Olha como Deus é tremendo. Ó. Aí a princesa pega o barquinho. Quando olha o menino, fala: esse menino é um hebreu. Este menino é um hebreu. Aí a Miriam, irmão, olha a ousadia da Miriam. Olha, você não quer que eu chame uma ama de leite não para cuidar desse menino? A irmã falando isso. E quem que era a ama de leite? A mãe. Aí a princesa fala: olha, pode chamar ela. Aí ela vem a Joquebede, irmão. Lá vem a Joquebede. Pega Moisés. E ó, vê o paralelo agora, ó. Vamos ver se você está atento. Quantos anos Ezequias teve para ensinar o menino? 12, beleza. Quando a princesa entrega o menino para a própria mãe, com 12 anos ela precisa devolver. Quando ele tiver 12 anos, ele precisa voltar para o Egito. Preste atenção. Joquebede tem 12 anos para ensinar Moisés quem ele é. Oh, aleluia. O tempo que um teve para ensinar e não conseguiu, essa mãe vai orar com este menino. Essa mãe vai ensinar quem ele é. Essa mãe vai falar do seu povo. Essa mãe vai falar do que Deus fez por mim. Essa mãe vai falar do que Deus fez por você. Você era para estar morto, Moisés. A mão do Senhor te salvou. Ei, Deus está falando aqui para muitos pais e mães. Olha para o teu filho e fala: sabe quem você é? Você é para estar na copa. Mas Deus um dia esticou a mão e salvou você. Então você tem pouco tempo, mãe. Mãe, você tem pouco tempo para falar: filho, eu e você servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aquela mulher, irmão, ei, não adianta se falar, já gera resultado. Imagina o exemplo. Imagina o exemplo. Então, mãe, pai, não se fala mais de oração. Demonstra oração. Ah, mas meu filho não ora comigo. Faz o seguinte, vou te dar uma dica. A hora que o seu filho, o seu marido for chegar, se ajoelha antes e começa a orar. Deixa ele ver você orar. Aleluia. Deixa ele olhar e falar: eita, essa mulher está orando por mim. Essa mãe está orando por mim. Essa avó está orando por mim. Começa a orar. Dê exemplo. Não dá mais para me ver falando. Ei, o exemplo é maior do que qualquer coisa. Irmão, 12 anos essa mulher teve. 12 anos falando de Deus. 12 anos falando: Moisés, você vai voltar para o Egito. Mas você não é do Egito. Ei, ei, filho, filha que está aqui. Vocês vão para o mundo, mas vocês não são do mundo. O culto vai acabar, você vai ter que trabalhar. Mas aqui não é o teu lugar. A escola, você tem que estudar, mas ela não pode mudar o seu caráter. Ela não pode mudar o legado que o pai ensinou. Ela não pode mudar o legado que a tua mãe ensinou.
esquecendo do legado, está esquecendo o que Deus fez na nossa vida. Irmão, meu maior exemplo, meus filhos, eles jamais poderão esquecer o que Deus fez na vida de cada um. E eu vou sempre lembrar: Deus te salvou, Deus me salvou, e Deus está em um plano na minha vida e na sua vida. E quando o Pai se for, o Pai, quando acordar no reino dos céus, se o Senhor me der força, o Pai quer te abraçar de novo. Oh, irmão, você não tem esse desejo, não? Você não tem esse desejo, não? Fala aí para mim. Ou só é aqui, tá bom? Morreu, cada um vai para onde quiser. 12 anos para se cumprir. 12 anos. Entregou o menino. Aí eu falo para você: olha a força de uma mãe. A oração, irmão, o céu, anota isso. O céu vai nos mostrar quão poderosa foi a oração de uma mãe. Eu sou fruto da oração de uma mãe. Eu sou fruto da oração de uma mãe. E só o céu. Imagina Daniel. Irmão, que mãe teve Daniel, hein? Que mãe. Porque ele foi adolescente para Babilônia. Que mãe teve este menino. Então presta atenção, pastor. E surgiu o efeito? Irmão, abre aí comigo em Hebreus capítulo 11. Abre aí, põe aí, neném. Hebreus capítulo 11, versos 24, 25 e 26. Está lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus. Quero que você leia comigo se o que Joquebede ensinou valeu a pena. Olha o que está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ei, segura aí. Olha só, Joquebede morreu, irmão. Ela não viu que se transformou Moisés, mas a Bíblia está falando: olha a oração, o ensinamento daquela mulher, o que aconteceu. Pela fé que ela ensinou, Moisés se recusou ser chamado de filho de filha da Faraó. Por quê? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Está aí a resposta, irmão. O que Ezequias não conseguiu, porque preferiu viver a vida de qualquer jeito, Joquebede conseguiu. E o texto diz: olha, pela fé daquela mulher, Moisés recusou ser chamado de quem ele não era. Está entendendo? Não, você não está entendendo. O que acontece? Aonde o seu filho estiver, ele não aceita outro ensino. Ele não aleluia, irmão. Pode vir o que for, ele vai falar: não foi isso que o meu pai me ensinou. Não é este, não é o meu Deus. Esta não é a verdade. Eu não nasci desse jeito. O mundo está falando: olha, você veio assim, você cresceu assim. Mas o seu filho vai falar: eu não. Eu nasci, eu fui criado, fui escolhido no ventre da minha mãe por Deus. Fui escolhido. O que Josué está falando era isso. Eu e a minha família, irmão, isso é muito bom. Aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai passar geração, os meus filhos servirão ao Senhor. Vai passar geração, os meus netos servirão ao Senhor. Vai passar geração, os meus bisnetos servirão ao Senhor. Por causa de quem? A escolha de um só, anote isso, muda toda a casa. Anota isso, eu vou repetir. A escolha de um em servir o Deus verdadeiro, mesmo com dor, mesmo com choro, a
Josué fez. E aí? E aí, meu irmão? A decisão é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido. Irmão, a irmã veio pregar aqui no culto das irmãs. Ela falou uma coisa que eu fiquei maravilhado. Ela disse assim: olha, quando eu aceitei Jesus, ela não podia ter crente, não gostava de crente, mas quando ela aceitou Jesus, ela já quis logo o batismo. Aí o pastor falou: não, peraí, não é assim não, porque você, às vezes foi a emoção. Ela falou: não, o que eu senti hoje é para todo sempre. Ou seja, uma decisão. Eu decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmão, isso é muito bonito falar, hein? Você vai agir assim? Vai começar a tratar esses filhos diferentes, netos diferentes? Eu estava pregando lá na igreja, lá até citei o caso da Catherine, né? Vou citar porque a Catherine é nossa aqui, né? Eu não gosto de falar nome, às vezes eu erro de falar nome, mas a Catherine é de casa. Eu citei a Catherine, porque eu lembrei que a Kate estava aqui, ó, louvando ao Senhor, quando a bolsa da Kate estourou, e a Kate saiu correndo aqui, a Catherine nasceu em cima do altar, irmão. Eu disse para a Kate: está nas tuas mãos agora. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviríamos ao Senhor. Como é que vai ficar você agora, nessa noite? Qual a decisão a ser tomada? Não, tá vendo, irmão? Eu estou pregando para muita gente aqui, estou falando de verdade. Que está muito tranquilo, irmão. Os filhos tá dia que tá. Chegou no tempo, não, vou repetir a frase. O tempo está acabando. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo no mundo? O tempo é curto. Se nós não começarmos a evangelizar essas crianças, a cuidar, irmão, quando temos, irmão, assim, me desculpa, tá? Eu sou o cara maior favorável a passeio. Irmão, vai passear com a família, em nome de Jesus. Mas nunca troque estar com Deus por qualquer passeio. Não troque. Tira, a não ser que você tire férias, né? Precisa fazer, no caso do nosso irmão que viaja, tem que viajar, aí é outra coisa. Mas hoje tem um culto, e tem um negócio que eu posso fazer outro dia. Venha para o culto com o seu filho. Não troca, irmão. Talvez hoje você está pagando porque não ouviu essa mensagem antes. Está entendendo? Irmão, olha, eu não sei se vocês lembram. Uns dias atrás aqui pregou um pastor e eu fiquei chocado. Ele disse assim: ó, olha para mim, vamos ver se vocês lembram. Eu tenho meus filhos e eles não estão na presença do Senhor. Quem lembra disso? Irmão, aquilo me mexeu comigo. O pastor falou aqui, ó, ele não falou um filho. Perceberam isso? Todos os filhos estão fora da presença de Deus. Ah, mas eu fiz de tudo. Será que fez mesmo? Será que fez mesmo? Será que não trocou experiências que podia ter tido com o filho na presença de Deus por outras ocasiões? Eu não sei, não estou acusando ninguém, mas isso é uma coisa que preocupa as mães. Porque como nós estamos lutando, e eu não consigo salvar minha casa? Talvez está faltando, sabe o quê? Exemplo. E irmão, como nós às vezes não damos exemplo para os nossos filhos. Nós, irmão, olha para mim, nós somos diferentes do mundo. Nós estamos no mundo. E o Senhor, na oração de João 17, ele disse: Senhor, eu não oro para que tire eles do mundo, eu oro para que o Senhor os proteja do mundo. E tem mãe e pai entregando o filho para o mundo da igreja. Mães e pais. Então assim, a minha preocupação hoje é: qual decisão você vai tomar hoje neste culto? Filho, vamos ler a Bíblia junto.
5 minutos. Filho, hoje lá na ministração pregou sobre família. Eu queria te contar um pedaço. Eu queria te falar como foi o culto. Eu queria falar que eu senti a presença de Deus. Senta um pouquinho comigo aqui, Peça estratégia para Deus. Joquebede foi estrategista. Peça estratégia. Dê exemplo. Vamos para a igreja, mas você mesmo nunca vem. Como é que você vai trazer? Você prefere outras coisas do que estar aqui na presença de Deus? Como é que você quer que ele venha? É esse daqui que eu estou falando, nós precisamos cuidar. Aleluia. Nós vamos pregar. O mundo vai ganhar se você não se posicionar. Acredite. Acredite. O mundo vai tirar da presença de Deus. Pastor, aqui é prova do sol que não é gente. Esse povo, irmão, entrou na terra prometida e se desviou. Você não está entendendo o que eu estou pregando? Por favor, cuida da tua casa, por favor. Cuida dos seus filhos. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu tenho certeza que seus filhos são o teu tesouro. Os seus netos são o teu tesouro. Então volta o coração para eles, por favor. Comece a orar junto. Comece a ensinar a palavra. Comece devagarinho. Vamos no culto. Comece devagarinho. Orar com ele. Antes de dormir, vai lá no quartinho, pega na mão. Quero orar com você. Ele vai estranhar. Porque talvez faz tempo que você não faz isso. Ele vai estranhar. Mas pega na mão dele. Mas meu filho já é grande, não importa. Vai lá, filho, hoje eu senti no coração de orar com você antes de dormir. Ele vai estranhar, hein? Ela vai estranhar. Porque faz tempo que você não faz isso. A partir de hoje, muda. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso que esta frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se cumpra na minha vida. Se cumpra na tua vida e na tua história. Vamos se posicionar. Vamos mudar a história da nossa família. Vamos mudar a história. Ah, não é possível. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Josué põe a escolha para aquele povo, para decidir pela sua família. Eu lancei hoje aqui também, e eu vou terminar já, a escolha para você também. O que você quer para a tua casa? Irmão, preste atenção. Eu e você não somos imortais. Você não é Mulher Maravilha. Eu não sou super-homem. Se amanhã eu não estiver mais aqui, os meus filhos saberão o Deus que eu servi. Continuarão o meu legado. Para quando o céu se abrir, eu possa encontrá-los de novo. É para ficar mesmo no nosso memória, no nosso coração. É para mexer no íntimo mesmo. É a mensagem para abalar mesmo a igreja hoje. O que eu estou fazendo com a minha família? Eu não estou tão assim não. Não estou trabalhando tão dentro da minha casa não. Irmão, fazemos muito culto de missões. E um monte de família está com isso tudo nas drogas. Por quê? Porque a primeira missão é na nossa casa. Se eu não salvar a minha casa, em vão é o meu trabalho. Em vão é o meu trabalho. Então, em nome de Jesus, nesta noite, fique com essa mensagem. Vá para casa pensando nela. Eu estou deixando legado ou herança?
O que eu estou deixando para os meus filhos? Vou repetir: legado ou herança? Herança, as traças comem. Legado, leva para o céu. Vou repetir: herança, as traças comem. Legado, leva o seu filho para o céu. Amém? Eu quero